Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Roberto que realize a leitura de um versículo da Bíblia. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Amém. 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 Regimentalmente, convidamos a todos os presentes para cantarmos o hino de Canoinhas. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta um hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Capital d'erva mate do Pinho, das embuias galhardas do sul, onde o sol e a amplidão tem seu ninho, e o esplendor dos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria e oficinas forjam vida e labor sem cessar, e em teus lares promessas divinas arde um facho da pátria e do altar. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Que ressurtam dos teus campanários cantos ledos de um povo feliz, serão sempre teus lares sacrários desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Senhores vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha pelas redes sociais, em nome do secretário de Habitação, Carlos Eduardo, acompanho o público aqui presente também. Uma boa noite a todos. Coloco em votação o ato da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária, Silmara Gontari, que realize a leitura do expediente. Boa noite, presidente Tati. Boa noite, demais vereadores e vereadoras. E boa noite também quem nos assiste aqui presencialmente, aos funcionários da casa e quem nos assistem pelas redes sociais. Ofício do Departamento de Educação Infantil da Secretaria de Educação, encaminhando resposta ao requerimento número 609 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 34 de 2023, da Fundação Municipal de Esporte e Lazer, encaminhando resposta ao requerimento número 602 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 48 de 2023, do setor administrativo,
gestão de programas de dados governamentais, encaminhando resposta ao requerimento número 624 de 2023, de autoria do vereador professor Osmar. Ofício número 050 de 2023, do setor administrativo, gestão de programas de dados governamentais, encaminhando resposta ao requerimento número 626 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 99 de 2023, da Secretaria de Educação, encaminhando resposta ao requerimento número 623 de 2023, de autoria dos vereadores professor Osmar e Tati Carvalho. Ofício número 100 de 2023, da Secretaria de Educação, encaminhando resposta ao requerimento número 625 de 2023, de autoria do vereador professor Osmar. Ofício número 103, 104, 105 e 106 de 2023, do Departamento de Leis e Decretos, e comunicando a sanção do projeto de lei número 096, 101, 103 e 105 de 2023. Ofício número 190 de 2023, da Secretaria de Saúde, encaminhando resposta ao requerimento número 628 de 2023, de autoria dos vereadores André Flenick e Tati Carvalho. Ofício número 206 de 2023, do Departamento de Trânsito de Canoinhas, encaminhando resposta ao requerimento número 673 de 2023, de autoria do vereador professor Osmar. Ofício número 352 e 375 de 2023, do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei. Projeto de lei ordinário número 110 de 2023, que autoriza a cessão de uso de bens públicos e a Companhia Catarinense de Água e Saneamento, Casan, e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 113 de 2023, que autoriza o município de Canoinhas a custear despesas e da outras providências. Ofício número 351 de 2023 do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei complementar. Projeto de lei complementar número 06 de 2023, que altera o parágrafo único do artigo 109 da Lei Complementar número 070 de 23 de outubro de 2019 e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 111 de 2023, que acrescenta vaga de estacionamento rotativo para gestantes, de autoria do vereador Roberto Tucci. Projeto de lei ordinário número 112 de 2023, que dispõe sobre o direito da criança com transtorno do espectro autista e alunos com restrição alimentar ou seletividade alimentar poderão levar seu próprio lanche para a escola pública ou privada no município de Canoinhas e da outras providências. De autoria do vereador Roberto Tucci. Convite para a participação do Fórum de Eleição do Conselho Municipal de Saúde, o qual ocorrerá no dia 8 de novembro de 2023. Indicações. Indicação 523 de 2023, de autoria do edil Roberto Tucci, que solicita a senhora Juliana Maciel Upi, prefeita municipal, e a senhora Rafaele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, para que seja realizada a manutenção frequente do elevador da policlínica.
indicação número 523 de 2023, de autoria do Edil Roberto Tucci, que solicita a senhora Juliana Maciel Upp, prefeita municipal, e a Secretaria de Obras construir um sistema de drenagem com tubulação e elevação na via no acesso da localidade do Manduri. Indicação 524 de 2023, de autoria do Edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciel Upp, prefeita municipal, e a Secretaria de Obras, melhoria com patrulhamento, drenagem e colocação de material na estrada geral do Salto da Água Verde, principalmente na vila entre a família Trapp e o Liskovski, onde estão sem acesso pela estrada geral. Indicação 525, de autoria do Edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciel Upp, prefeita municipal, e a Secretaria de Obras para que seja realizado aterro na estrada de acesso à comunidade do Matão, que é a válvula de escape para todas as comunidades da região. Indicação 526, de autoria do Edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciel Upp, prefeita municipal, e a Secretaria de Obras para que seja realizada a perícia na rua Teodoro Uminiuk, número 1510, para avaliar o local onde surge um buraco, conforme fotos, e que seja tomada a providência antes de ocorrer um acidente. É o que continha, senhora presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Senhora presidente. Com a palavra. Senhora presidente, inicialmente cumprimento a todos os colegas vereadores, funcionários aqui da casa, a comunidade que se faz presente hoje presencialmente aqui na sessão, em especial a nossa amiga Maria, que se encontra aqui na Câmara, os demais canoenses que assistem pelas redes sociais. Em relação às indicações ali 522 e 523, eu gostaria de compartilhar que são indicações do nosso colega vereador André, e ele me pediu para colocar em pauta, né, por conta de solicitações que as pessoas fizeram para ele em relação à questão do elevador da policlínica, né, que ele tem passado um bom tempo ali com um defeito, e é um equipamento que é importante para fazer o acesso das pessoas que têm dificuldade de subir a escada. Então, é importante que se tenha uma manutenção periódica desse equipamento, porque faz toda a diferença para quem tem a dificuldade de se locomover e até subir escadas, né? A outra indicação, né, que eu trago também do vereador André é a colocação de um sistema de drenagem com tubulação e elevação de via lá no acesso da localidade do Manduri. Né, a comunidade está pleiteando, a gente sabe e entende a dificuldade que a prefeitura vive por conta das chuvas, e isso já foi falado em várias sessões, mas pedimos um carinho especial para essa comunidade que estão com dificuldade de acessar as suas casas. Era o que continha. Mais algum vereador inscrito? Vereador Osmar. Com a palavra, vereador. Cumprimentando a senhora presidente, cumprimento os demais colegas, vereadores e vereadoras, pessoas que nos assistem, a Maria Aparecida, dando a graça aqui na Câmara hoje. Eu só quero explicar o seguinte: de repente, a gente não tem feito indicações aqui, e com a situação lamentável, lastimável que se encontra em Canoinhas, não faço essa indicação porque seria até um desrespeito às demais localidades, porque Canoinhas inteiro está precisando de indicação. É os bairros, é o centro, o nosso pessoal do interior, não tem mais aonde a gente vá que não esteja precisando de um trabalho sério, responsável,
que venha de encontro esse pobre povo de Canoinhas que tanto está sofrendo. A gente escuta que foi por causa das chuvas e chuvas, mas o que eu escutei realmente, por onde eu ando aí no interior e pelos bairros, é que antes das chuvas já estava em um estado lastimável. As chuvas só pioraram. E agora, vereador Vilmar, a situação está de locomoção mesmo. Não é buraco que não deixa passar. As pessoas não estão tendo acesso a muitos locais aí, tem que fazer desvios e às vezes estão isolados devido ao estado que se encontram nossas estradas e ruas. Foi uma falta de planejamento, isso foi citado aqui na Câmara de Vereadores, pelo vereador Gil lá atrás, que era para ter feito um estoque de pedra, de brita, comprado. Não tem, o britador não funciona. Mas algumas economias que a prefeitura podia fazer, poderia sim, com essa economia, ter comprado em municípios vizinhos e fazer esse estoque de material para que nesse momento fosse utilizado. E isso sempre foi feito. A situação de Canoinhas hoje não se tem data retroativa que estivesse nessa situação. Não me lembro de qual governo aonde chegou a situação das pessoas não poderem transitar, não poderem sair das suas casas, não poderem fazer o que é necessário em questão de produção, deslocamento e tudo mais. Então, eu só quero justificar a minha falta de indicações, porque eu acho que Canoinhas inteiro está precisando de um trabalho sério na questão da infraestrutura. Seria, senhora presidente. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereador Roberto Totti. Senhora presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste, cumprimentá-los novamente. Eu pedi a tribuna hoje por conta de 2 projetos que a gente está dando entrada nessa casa e eu gostaria de rapidamente explicar e colocar um pouquinho, contextualizar o teor deles e colocar a necessidade de que eles sejam apreciados com carinho por essa casa, né? Eu já tive para os 2 sinalizações importantes de colegas vereadores. Um deles, e eles foram lidos agora no expediente, um deles trata de uma situação que a gente teve algumas sessões atrás, a questão da restrição alimentar. Tivemos aqui na Câmara uma mãe com uma situação de que a filha estava tendo dificuldade de se alimentar na escola e ela tinha restrição alimentar, comia só um tipo de alimento e isso é devidamente diagnosticado. E daí eu fui para casa pensando de que maneira a gente poderia atuar enquanto vereadores para fornecer algum tipo de solução para o caso. Eu tenho uma neném de 2 anos e 6 meses, até perco a idade dela, 2 anos e 6 meses, e a gente sabe o carinho que a gente tem pelas crianças e a preocupação quando a criança não se alimenta, né? E ainda mais quando ela está longe dos olhos da gente numa escola, né? Então, é uma preocupação válida, importante. Eu fui para casa pensando e passei algumas semanas pensando numa maneira de colaborar com essa situação. E na semana passada chegou às minhas mãos um esboço de um projeto de lei, né, que o teor, no resumo, seria de permitir que os pais que tivessem a condição, né, porque nem todos os pais têm a condição, e a gente sabe
a dificuldade de muitas famílias, né, em fornecer, inclusive, alimentação em casa, né? Então, os pais que tivessem a condição de fornecer alimentação e mandar o lanche para os seus filhos, que tivessem diagnosticado problemas de restrição alimentar, e aí entra a questão das crianças que têm diagnosticado também o transtorno do espectro autista, e essas crianças têm uma tendência bem forte de se alimentarem só de algum tipo de comida, quer seja por conta da cor, da consistência, do costume de comer, e acabam não se alimentando de outras, não aceitando outra alimentação. Então, nas duas situações, crianças que têm diagnosticada certa restrição e crianças que têm o transtorno do espectro autista, que os pais estivessem autorizados, depois de conversar com a nutricionista da escola, depois de conversar com o pessoal na escola, de comum acordo, que eles pudessem mandar o alimento. Eu friso, para os que tiverem condições, porque a ideia não é eximir o município nem o poder público da obrigação de servir alimentação para essas crianças dentro das suas necessidades, mas é fornecer uma alternativa, um carinho para quem tem a condição de fornecer alimentação, que é aquele alimento que a criança está habituada a comer. Então, assim, a gente já tem iniciativas nesse sentido, em municípios como Jaraguá do Sul, Navegantes, Joinville, Ipatinga, e uma colega nossa, porque é vereadora também em Mafra, ela apresentou o projeto e foi aprovado agora no último mês, nesse sentido. Então, esse esboço de projeto me chegou às mãos, e chegou às mãos do nosso colega William também, e daí a gente combinou de eu apresentar e seguir o trâmite para que a gente possa realmente fornecer essa alternativa, né? Eu sei que é um projeto que pode gerar debates, mas são debates que são salutares e mostram a nossa preocupação com a questão e a preocupação de realmente fornecer um ambiente alimentar saudável para as crianças, né? A gente tem o CISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar, né? Que tem a lei que foi, na verdade, que o instituiu, que é a 11.346, que tem no seu artigo 8º um dos princípios, que é a preservação da autonomia e respeito à dignidade das pessoas. E daí a gente inclui neles as crianças. Então, é um projeto que eu gostaria que fosse abraçado dentro das possibilidades por essa casa, fosse discutido, e, quem sabe, a gente pudesse fornecer para as crianças que têm essas dificuldades e para as famílias também, que pensam e estão em casa, como é que meu filho está se alimentando lá na escola? Será que ele está com fome? Será que ele comeu bem? Então, que tem essa possibilidade de a gente fornecer essa alternativa, né? Esse seria o projeto que permite essa condição, né? E daí a gente teria também o segundo projeto, que até pedi à tribuna justamente para explicar e contextualizar, trata da questão de reserva de vagas no rotativo. O rotativo de Canoinhas, como de muitos municípios, ele tem as vagas destinadas e marcadas de acordo com as resoluções, a 304 e a 303 do COTRAN, no sentido que tem vagas os idosos e tem vagas as pessoas portadoras de alguma necessidade especial. O que acontece?
a gente tem também a figura da gestante. A gestante, ela, inclusive, na Lei 10.048 de 2000, ela recebeu como o portador de necessidades especiais e o idoso prioridade no atendimento. E o que a gente vê na cidade? A gente tem situações em que a gestante, e aí o projeto coloca a partir do 5º mês, que é quando já se tem uma dificuldade de locomoção, a gestante precisa acessar bancos, postos de saúde, órgãos municipais, estaduais ou federais, locais de grande circulação, e o que acontece? Ela tem que deixar o carro, ou se vier com alguém, a pessoa tem que largar ela a 2, 1 quadra, num dia de chuva, né? Num dia de sol quente, num dia de frio, isso a gestante. E a mãe que está com o bebezinho no colo, e que está com uma bolsa, que está com bebê conforto, que também precisa acessar, e às vezes o esposo ou a pessoa que poderia acompanhar não está naquele momento para ajudar. Ela vem com toda essa dificuldade para acessar o local. Então, em 2017, foi proposto, ainda em cima da Lei 4370 de 2008, que seria a lei que instituiu o rotativo. O que foi proposto pela então vereadora Norma Pereira, que dentro de entender que as vagas para portadores de necessidades especiais e idosos também se destinam a pessoas que têm dificuldade de locomoção, né? Poderiam ser utilizadas pelas gestantes. E isso foi aprovado nessa casa e foi sancionado. Só que gerou uma certa discussão no sentido de que as gestantes estariam ocupando vagas que poderiam ser utilizadas pelos portadores de deficiência e também pelos idosos. Haveria uma competição entre essas vagas. E isso ficou no ar ali, apesar de que havia autorização que elas acessassem essas vagas, até quando, em 2018, foi aprovada a nova lei do rotativo e veio sem essa possibilidade. Então, a gente teve um período em que as gestantes e as mães poderiam acessar. Não sei se ficaram, inclusive, sabendo que poderiam acessar, eu não sei se foi feita ampla divulgação, e logo em seguida, em 2018, a gente teve essa situação onde elas perderam a possibilidade de ter esse carinho a mais da sociedade para com a gestação, esse carinho a mais do município com a puérpera, quem carrega o bebezinho até 1 ano nos braços. E de lá para cá a gente tem 5 anos praticamente sem esse benefício, que eu considero que é justo, né? Uma questão aí de saúde para a gestante. Imagine o sol a pino, como a gente tem dias quentes ali, a gestante tendo que vir com toda aquela dificuldade de acessar um local onde precisa estar, ou carregando o filho com sombrinha. Então, nada mais justo que a gente faça o que já fizeram outros municípios. Por exemplo, Joaçaba, Joinville, Gaspar. Daí podem se até questionar, mas a gente tem competência para legislar sobre isso? Temos digamos, um parecer do Centran de 2017, justamente embasando um pedido de São Bento que queria se espelhar em Joinville para ter esse acesso às gestantes, dizendo que pode. Por quê? Porque o município ele tem a possibilidade de legislar sobre a ocupação do solo urbano. É uma questão de ordem local. Então, constitucionalmente, isso nos compete. E se nos compete,
eu creio que a gente pode fazer, né, essa casa pode contribuir para a vida de muitas pessoas, muitas mulheres que nessas situações aí ficariam muito felizes de ter seu lugarzinho reservado. Basicamente, seria essas duas questões, esses dois projetos que a gente encaminha hoje. E não estarei aqui presente no trâmite desses projetos, mas eu tenho certeza que os nossos colegas vereadores terão a sensibilidade de analisar isso com carinho e, havendo a possibilidade, dar essa possibilidade de acesso a gestantes e também, voltando ao primeiro projeto, a questão da alimentação infantil para pessoas que têm, para as crianças que têm uma certa restrição. Basicamente era isso, era o que continha, senhora presidente. Assim, hoje a resolução do CONTRAN 304, porque a 303 só diz como é que tem que ser pintada as vagas, a 304 estipula em 2% de vagas do rotativo, tanto para idoso quanto para pessoas com deficiência. O projeto vem no sentido de que a gente tenha a obrigatoriedade de fornecer 2% das vagas e, havendo a necessidade, e isso cabe daí um estudo das áreas da prefeitura, que possa ser regulamentado e possa ser aumentado até 5%, porque tem municípios como Gaspar e Joaçaba que trabalham com 5%. Então, assim, a ideia é não deixar travado nos 2%, havendo a necessidade, a gente poder estender para até 5%, né? Até para não comprometer os demais, né? O acesso aos demais. Só fazer uma consideração quanto ao período. O período seria a partir do 5º mês de gestação até 1 ano de idade do bebê, né? Então, o que comporta realmente o momento em que a gestante tem dificuldade de locomoção e também enquanto o bebezinho ainda está pequeno e precisa ser carregado no colo, tem que levar o bebê conforto e toda aquela série de utensílios e mamadeira e bolsa que quem é mãe sabe, está acostumado, sabe o que precisa levar, sabe? Na verdade, a ideia é que seja feita a autorização da mesma forma que é feita a autorização das demais vagas, sabe? Senhora presidente. Com a palavra. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores. Então, vereador, eu achei extremamente importante, mas eu sugiro que, principalmente, o projeto que se trata da alimentação, nós discutíssemos nas comissões, convidássemos, o município tem, então, 4 nutricionistas, 2 da educação, 1 da saúde e 1 da assistência social. Inclusive, está acontecendo em Florianópolis a 7ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Houveram as etapas do município, eleito os delegados e essas representantes do município, então, levando algumas propostas. E também ampliarmos a discussão para ouvirmos também o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi criado no município no ano de 2004, e, no meu entendimento, é um dos conselhos mais ativos e que busca essa interação, porque aí nós precisamos olhar todos os lados nessa discussão. O lado da seletividade, que ela é importante a nós analisarmos que nosso organismo ele precisa de nutrientes. E quando a gente reforça um alimento em detrimento de outros, nós temos que encontrar formas deste organismo, então, ter alternativas de manutenção, seja por suplemento, seja... Então, nós precisamos abrir esse leque das discussões. Eu acho extremamente importante o senhor ter trazido isso, mas que nós, então, demais vereadores que vamos continuar nessa discussão, devemos em consideração, então, chamar essas nutricionistas para ouvi-las, e também o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional para depois darmos alguns encaminhamentos. Era isso, senhora presidente. Senhora presidente.
Com a palavra. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar de maneira especial hoje o vereador Roberto, que traz esses temas tão importantes para casa, cumprimentar a plateia que está aqui hoje presente, Zico, seu Galote, Dona Maria, seu Moacir, todos que nos assistem pelas redes sociais, uma boa noite. Bom, em relação aos temas, vereador, quero parabenizá-lo pela atuação neste mês que o senhor esteve aqui. O senhor sempre muito atuante e que busca realmente compreender aquilo que traz a casa. Não traz por acaso, traz porque isso foi realmente material de muito estudo, tenho certeza. Em relação a ambos os assuntos, eles são realmente tocantes, porque atendem a pessoas que no dia a dia sofrem e problemas que muitas vezes a gente acaba não enxergando. Principalmente nós como homens, em relação a essa cessão de vagas para puérpebras, é isso, né? Isso, e em relação à questão da seletividade alimentar. Em relação à lei em relativa às vagas, eu vejo que realmente é algo que nós homens muitas vezes não sentimos essa necessidade, mas que nós temos que se compadecer àquelas que necessitam. E tenho certeza que o senhor foi procurado por isso e atendendo pessoas que realmente já passaram por essa necessidade ou passam. Eu vejo que realmente a gente precisa olhar para elas, olhar para todos, incluir dentro das nossas limitações. Mas, como o senhor citou, temos leis que nos dirigem para fazer aquilo que é legal e atendendo dentro das nossas limitações aquilo que é possível. E, com certeza, a gente terá o apoio. Em relação à questão da lei vinculada à restrição alimentar, eu já fui muito procurado por pessoas que precisam de alimentos restritivos. E, com certeza, essas pessoas procuraram um médico antes. Não foi porque elas não querem dar determinado alimento para o filho, porque realmente um médico aferiu que elas têm determinado problema de saúde e precisam só podem se alimentar daquele alimento. Podendo ter um problema maior por se alimentar por determinado alimento que elas não possam se alimentar ou que elas tenham determinada restrição, ou então que de fato são autistas, que não comem por não conseguir. E como ressaltou a vereadora Zenilda, logicamente essa pessoa ela vai ter que fazer uma complementação, porque ninguém vive só de proteína, ou só de carboidrato, ou só de determinado alimento. Mas tudo isso vem com laudo médico, e a lei que o senhor apresenta aqui, ela traz justamente isso. A discussão ela tem que ser ampla. Eu vejo que o momento, além de apresentar a lei, ela vai muito além disso, é justamente colocar em debate. Ninguém aqui está dizendo que a prefeitura deixa de atender essas pessoas ou que as nutricionistas não estão fazendo o trabalho delas. Nós estamos apenas garantindo que a dor daquela mãe, daquele pai, que sabe que o filho só pode comer determinado alimento, vai estar garantido em lei. E isso tudo justificado com laudos médicos e tudo mais. Então, parabenizo o senhor pela tua postura, pela tua coragem de sempre se expor àquilo que o senhor acredita. Desejo muito sucesso e conto com o nosso apoio na aprovação das leis. Obrigado, vereador William. Obrigado. Mais algum vereador inscrito para fazer uso da tribuna? Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Passamos à ordem do dia. Senhora presidente. Com a palavra. Obrigado. Boa noite à senhora, boa noite aos demais vereadores e vereadoras. Boa noite aos funcionários da casa, ao público presencial e àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Senhora presidente, solicito que seja colocada em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência e posterior inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 113 de 2023, que autoriza o município de Canoinhas a custear despesas e dar outras providências, bem como o projeto de resolução número 9 de 2023, que concede título de cidadão benemérito a Oswaldo dos Santos. Seria isso, obrigado, presidente. Coloco em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 113 de 2023 e do projeto de resolução 9 de 2023. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovada a tramitação em regime de urgência dos referidos projetos. Coloco em discussão e votação o pedido de inclusão na ordem do dia para a segunda
para a primeira votação do projeto de lei número 113 de 2023 e do projeto de resolução número 9 de 2023. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Estão incluídos na ordem do dia o projeto de lei número 113 de 2023 e o projeto de resolução 9 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 113 de 2023, que autoriza o município de Canoinhas a custear despesas e dar outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 113 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de resolução número 9 de 2023, que concede título de cidadão honorário a Oswaldo dos Santos. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de resolução número 9 de 2023. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, Vilmar Sudoski, que faça a leitura dos requerimentos. Senhora Presidente, cumprimento, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia nesta noite, internautas, boa noite. Requerimentos. Requerimento 675, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando a revisão das políticas de atendimento médico das unidades de saúde do município em relação à área de residência, considerando que tal medida é crucial para garantir o respeito aos direitos básicos e fundamentais de toda a população. A atitude de negar atendimento com base no endereço de residência é questionável e pode ser vista como um descaso com a saúde do cidadão. Está em discussão. Senhores vereadores, apenas para explicar, esse requerimento, ele foi feito com base em várias reclamações que eu tenho recebido relativo a cidadãos que chegam em um posto de saúde, que é o do seu bairro, para fazer uma consulta, acabam não conseguindo, dentro do próprio posto de saúde, falam, procura o outro posto de saúde que lá ainda tem ficha, o paciente chega lá e não consegue o atendimento. Então, não foi nenhuma nem duas vezes que eu recebi esses relatos dessas pessoas, e por isso estou fazendo esse requerimento para se verificar a possibilidade de haver uma mudança em relação a isso, para que os cidadãos não fiquem sem o atendimento. Continua em discussão. Senhora Presidente. Com a palavra. Se me permite, eu gostaria de assinar junto esse requerimento, porque eu entendo que é o momento em que um cidadão procura um posto de saúde porque ele não está bem, né? Então, daí vai de um posto em outro até conseguir atendimento. Eu acho que tem que ser feito de outra forma, estudado de uma outra maneira, de possibilitar o atendimento já mais rápido, sabe? Era o que continha. Fica autorizado, vereador. E realmente, acaba que aí o cidadão vai parar na unidade de pronto atendimento, no fim, e acaba sobrecarregando, né? Logicamente, porque ele precisa, mas acaba criando todo aquele problema também, né, de muitas pessoas aguardando para serem atendidos lá. Exatamente. É exatamente por isso esse requerimento, porque tem muitas pessoas que não estão conseguindo no seu bairro, muitas vezes dentro da própria unidade de atendimento do seu bairro, alguém fala, procura no outro, porque lá hoje tem ficha sobrando, e ele chega lá e às vezes tem a ficha sobrando, mas se recusam a atender porque não é do bairro. Então, isso acaba gerando um problema para o cidadão, né? E eu falo isso aqui com base em várias pessoas que me procuraram para relatar esse problema. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 675 de 2023. Requerimento 676 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, tendo em vista o edital de número 16/2023 sobre contratação de empresa especializada para
locação de materiais, instalação, manutenção e desmontagem de decorações luminosas natalina de 2023, no valor de R$ 358.905,37. Solicito que a Prefeitura, em parceria com o comércio, empresas e entidades do nosso município, promova o projeto Adote uma Árvore de Natal para auxiliar nas iluminações de Natal. O objetivo do projeto é buscar padrinhos para iluminar as árvores e, em contrapartida, será divulgado os nomes e as árvores mais bem decoradas e iluminadas receberão prêmios especiais. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, eu acho que nós que estamos na vida pública e colocamos o nosso nome e a nossa imagem, nós temos que ter um pouquinho, sermos pelo mínimo coerentes. Porque o povo acompanha, o pessoal vê e vai fazer o comparativo. E a pior coisa que uma pessoa pública pode ter é perder a sua credibilidade. E quando as coisas são feitas de maneira e depois muda-se as suas posições, a pessoa perde a credibilidade. E quando eu falo aqui, eu não sou seu crítico de pessoa, mas sim crítico do trabalho que está sendo feito. Esse final de semana, fui surpreendido por uma matéria do jornal, onde o repórter falava que a prefeita dizia que ia criar um decreto para cobrar as contas dos livros, a CPI dos livros, e colocava o professor Osmar aqui junto. Eu tive que fazer um vídeo e quero agradecer todas as pessoas que me deram apoio. Tive mais de 1.000 curtidas no Facebook, não sei quantas no Instagram, pessoas onde eu saí, porque eu saio de cabeça erguida, porque eu sempre tive coerência. Já disputei 6 eleições, e para não mentir, para nunca ter mentido, nunca ter enganado, às vezes faltou alguns votos para me eleger, mas sempre foi na casa de 700, 800 votos. E eu saí esse final de semana com a cabeça erguida e fui cumprimentado por onde eu passei, pelo vídeo, onde eu só justifiquei, vereador Maurício, aquela situação que foi a situação onde eu coloquei que ela fez parte da comissão, ela votou o relatório, apesar de no dia da votação do relatório ter ido para Curitiba fazer uma cirurgia estética, não estar aqui, mas estava lá e não tinha professor Osmar. E está aí o relatório, quero que todo mundo acesse, está aqui na Câmara de Vereadores, no site da Câmara, está aí para todo mundo assistir. Então não é minha palavra, é o relatório que vocês produziram. O vereador Vilmar, presidente, o Maurício, o relator, Silmar, a Tati e a própria prefeita. Então, são essas questões que eu brigo. Infelizmente, ela perdeu a credibilidade. A nossa prefeita hoje não tem credibilidade nenhuma. O pessoal aí fora está dizendo, acaba esse governo. Não aguento mais esse governo. Não aguento, pessoal. E aqui, sobre esse requerimento, vereador Tati, só para completar, eu fui o coordenador Natal da Paz por 3 anos. Eu usei todo o material confeccionado no governo anterior do PMDB, onde a senhora Viviane Pereira, Stang Pereira, produzia no CAPES, através de PET. Muitos trabalhos foram feitos e nós utilizamos sem nenhuma, utilizamos lá de maneira que foi possível. Quando nós terminávamos os trabalhos de final de embelezamento, quando era retirado, nós acompanhávamos todo para que no próximo ano pudesse ser utilizado novamente. Então, vereador Roberto, nós gastávamos por ano na casa dos 100 mil reais. E olha que um ano nós trouxemos a dupla Rick e Giovanni, um show de mais de 20 mil pessoas aqui. Outro ano foi a Taída e Alexandre. Outro ano foi João Bosco e Vinícius, em festas maravilhosas. E nós gastávamos, sabe quanto, vereador Vilmar? Na casa dos 100 mil. Agora eu vejo uma proposta aqui de quase 400 mil reais. Mas quem que ajudava nós? Era o comércio, eram os empresários, porque nós tínhamos, eu ia atrás e nós tínhamos credibilidade e as pessoas nos ajudavam.
E a falta de coerência da prefeita a transformou numa pessoa que não tem credibilidade mais aqui em Canoinhas. Eu gostaria que fizessem o mesmo que nós fizemos. O material de um ano, vereador Maurício, pode ser muito bem utilizado no próximo ano. Não tem que ter vaidade de não usar o que era do governo anterior. O governo anterior que ela fez parte também, porque ela foi cargo comissionada indicada pelo Renato Pique lá no PROCON. Vamos parar com essa história que no governo anterior a prefeita Juliana era cargo comissionado indicada pelo vice-prefeito Renato Pique lá no PROCON. Então não tem que ter essas vaidades que eu não posso usar o que era do governo anterior e vou comprar tudo novo. Aliás, né, o vereador William, hoje então prefeito, fez o Natal da Paz. Deve ter coisa que ter ficado lá, né? Apesar de, acho que em dezembro já era ela, né? Vocês que programam, você fez a programação e ela tocou. Então o recolhimento desse material, dessas luzes, foi feito no governo dela. E onde é que está isso? A gente foi buscar. E a gente conseguiu fazer 3 Natal. E o Sistema S que ajudava, né? O Sistema S, aliás, os empresariados inteiros ajudaram nós. E nós conseguimos isso. E eu, de antemão, agradeço esse pessoal que quantas vezes eu saía com minha pastinha embaixo do braço, às vezes com o vereador Vilmar junto, às vezes com o seu Curoli, com quem que pudesse, tivesse acesso ao agro, por exemplo, era o meu amigo Edson Curoli, que ia comigo nas empresas cooperativas aí, no comércio, em alguns lugares, o vereador Vilmar que me acompanhava. Então a gente pegava bastante pessoas, nós íamos buscar e arrecadava 100, 150 mil, 200 mil e economizava. Porque é bonito, o Natal é bonito, precisa de luz, de comemoração, precisa. Fiz uma parceria com a vereadora Zenilda na época e veio o Danilo Diba, fez um show maravilhoso para nós aqui. 2 anos, né? 2 anos em seguida. Foi uma coisa linda. Mas parece que não existem iniciativas nesse governo. Esse governo quer saber gastar dinheiro. E gastar onde não é tão preciso. O que nós precisamos hoje, vereadora Tati, presidente, é arrumar nossas estradas. Infelizmente, nós temos gente, como falei anteriormente, que não está conseguindo sair de casa. É isso que nós precisamos. Vamos fazer economia, vamos buscar parcerias. Mas é difícil buscar parceria quando se perde a credibilidade. Então, a minha indignação contra esses valores aqui, 359 mil reais para se gastar no embelezamento da cidade para o Natal. Fizemos os desfiles de todas as escolas, fizemos o embelezamento com luz, decoração, era na Praça Lauro Miller, Praça Oswaldo Oliveira, Praça João Paulo 23, lá no João 23, no Alto das Palmeiras, o prédio da prefeitura, o portal, tudo era embelezado. Aqui no último ano, aqui que é na Felipe Schmidt, não era o calçadão, foi feito uns trabalhos maravilhosos, coordenados por colegas minhas que têm educação, e que ficou bonito, e gastamos o quê? Na casa dos 100 mil reais. E hoje está quase 400 mil reais sendo pedido. Então fica aqui a minha indignação, por esse motivo, e dizer, prefeita, seja coerente, não seja mentirosa. E quando eu lhe chamo mentirosa, não sou eu que falei. Quem falou foi o nosso amigo de Canoinhas, doutor Renato Farias, falou na promotor de justiça, falou perante autoridades de Canoinhas e chamou a senhora de mentirosa. E a senhora mentiu aqui também na Câmara, quando disse que os precatórios eram 600 mil, 800, e é 1.280.000. Então, é uma série de coisas que botam, infelizmente, a nossa mandatária não tem o crédito do povo de Canoinhas. Seria, senhor presidente. Continua em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Senhora presidente, quero me expressar também em relação ao Natal, porque eu fiz parte, enquanto associado do Lions, no ano 2015, eu auxiliei o município na construção, na instalação do Natal da Paz naquele ano. Não me lembro se era Natal da Paz, como que era o nome, mas era no governo do então prefeito Beto Faria.
E na época, como bem relatou o vereador Osmar, a professora Helenice, a Viviane, o pessoal lá do CAPES, procurou as instituições para que auxiliassem na montagem, na desmontagem, e na época, através do Lions, eu auxiliei, e foi realmente muito interessante participar daquele momento e deixar a nossa cidade mais bonita, e sem cobrar nada. Também, enquanto aluno do Senai, que fui, também auxiliei na montagem das ferragens, das estruturas para montar esses equipamentos. Enquanto assessor da juventude, eu coordenei o pessoal do Senai, como bem relatou o vereador Vilmar, do Sistema S, a montar esses equipamentos todos de forma gratuita. E os alunos, com a supervisão dos professores e de algumas pessoas do governo, supervisionavam a instalação elétrica, toda a parte de que tinha que soldar, e tudo isso acabava barateando o custo do Natal. E hoje a gente vê que sem criatividade, sem trazer nada novo, a prefeitura quer bancar tudo por conta. Eu vejo que o nosso município, e todos sabem disso, é um município que se ajuda muito. A gente está aqui, o seu Moacir aí, que faz parte do Conseg, lá junto com a vereadora Zenilda, o vereador Vilmar, que sempre fazem natais lá incríveis e com muita parceria, buscando parceiros para que seja possível, sempre se doam. A gente vê aqui o amigo Zico, que faz parte da Secretaria de Obras e que muitas vezes os funcionários das secretarias se doam além daquilo que é a sua atribuição para que façam acontecer aquilo que o município precisa. Me recordo uma vez que eu fui no Natal lá no Alto das Palmeiras, tá aqui a Maria, que não me deixa mentir, que sempre faz natais lindos com o bairro, pessoas do bairro, pertinho lá do Mercado Estádio. É possível fazer as coisas com criatividade e reutilizando aquilo dos anos anteriores. E pelo que a gente vê aqui no valor que está sendo feito, não está sendo pensado algo novo, não está sendo pensado em reutilizar. Os materiais sempre foram reutilizados, sempre foram comportados num local que no outro ano pudesse ser utilizado o máximo possível e usar o menos possível para não gastar tanto. Então, o que a gente pede, através da presidente Tati, é justamente a responsabilidade, a economia. O momento que a gente está vivendo hoje é um momento difícil, um momento que a Secretaria de Obras precisa de pedra. O mais simples do simples. Um momento que a gente precisa reconstruir o nosso município e toda a economia é bem-vinda. Um drone de R$10.000 é uma economia gigante para um município como o nosso. A gente precisa de prioridades. A gente não precisa agora se mostrar em redes sociais, a gente não precisa agora deixar, aparentar que a cidade está bonitinha, a gente precisa deixar a cidade bonita. E isso com o mínimo, que é colocando pedra nas estradas. Precisamos de um Natal bonito? Sim, precisamos. Nossa cidade é uma cidade polo. Nossa cidade atrai todas as demais, para que as pessoas venham até aqui e consumam no nosso comércio. Mas é possível fazer com parceria. E eu não estou falando aqui em passar o chapéu no comércio, simplesmente para que a gente consiga iluminar a cidade. Não é isso. Porque quando o vereador Osmar, juntamente com o Vilmar, com o Curoli, com todos aqueles que iam no comércio, iam no agro buscar recurso, eles iam buscar para os shows, que é algo a mais. Os 100 mil eram gastos na montagem e na desmontagem. Fora todas as demais parcerias que eram feitas com os sistemas, com pessoas parceiras, que esse dinheiro ele ia para trazer a massa de pessoas da região. E eu sou prova disso porque eu era assessor da juventude e participei de alguns natais e eu vi isso acontecer e eu sei que é possível. Então fica aqui o nosso apelo. Presidente, se me permitir, gostaria de assinar junto com a senhora, e a gente pede para o município que tenha mais atenção com o recurso público, que é isso que o povo espera de nós. Continua em discussão. Presidente, só gostaria de... Eu acabei falando não pedindo para assinar junto, então eu gostaria de assinar junto. Continua em discussão. Bom, senhores vereadores, em relação ao Natal, eu fiz tanto o requerimento 676, que é uma ideia, então, né, que estou enviando para a prefeitura, porque realmente, esse ano, o edital mostra um valor de quase R$160 mil a mais que o ano passado. E analisando o edital, a gente verifica
né, até por um anexo que tem ali, que eu até estava vendo agora, que é uma decoração semelhante à do ano passado. Inclusive, tem fotos ali que, se não me engano, são do ano passado. Então, além dessas ideias, que é realmente uma parceria com a comunidade, com os comerciantes, com instituições, por exemplo, o Lions, que poderia adotar uma árvore, né, enfeitar uma árvore na cidade. Então, além dessa ideia, dessa parceria, e é uma parceria que nos faz lembrar qual que é o verdadeiro espírito do Natal, que é realmente a solidariedade, o amor ao próximo, e nesse momento a gente precisa ter amor pelos nossos cidadãos, que estão sofrendo muito com a situação atual da cidade. Então, além dessa parceria, senhores, que pode muito bem, sim, a Prefeitura buscar fazer com os empresários, com os comerciantes e com os clubes, tem mais um requerimento, tá, que é o requerimento 685, que estou justamente questionando sobre as decorações natalinas do ano passado, para a gente verificar o que foi feito quando foi desmontado, para onde foram, né? Não dá para reutilizar? Então, são ideias, senhores, para que a gente possa economizar, porque realmente o município precisa dessa economia agora, e precisa muito. Então, senhores, eu peço apoio de todos os vereadores na aprovação desses 2 requerimentos referentes ao Natal. Todos nós queremos Natal, queremos um Natal iluminado. Canoinhas merece, sim, mas tem que ter um pouco de consciência nesse momento que a gente precisa economizar. Senhora Presidente. Com a palavra. Cumprimento, senhora Presidente, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente. Eu também gostaria de assinar junto, Presidente. E eu vejo, assim, que, como falou o nosso amigo William aqui, que hoje está precisando muito material no interior. Então, eu penso assim, 100 mil, mais o que pode ser reaproveitado... 160 mil a mais. Pois é, mas hoje, usar 100 mil desse valor, 350. 100 mil e mais o reaproveitável, e é o que deu. Esse é o que eu penso. E esse 258, comprar material, né, para pôr no interior, o pessoal todo dia pedindo para todos nós, para garagem, prefeitura, com certeza todos os vereadores aqui recebem todo dia, né, pedidos de melhor nas estradas. Então esse seria meu pensamento, seria minha ideia, e gostaria de assinar junto. Com certeza. Obrigado. Fica aberto, vereador Adilson. E aproveito para lembrar aqui também, senhores, que recentemente fiz um pedido em relação ao cancelamento da FESMAT, porque seria um valor realmente alto, e nesse momento, infelizmente, os valores precisam ser utilizados com as estradas e com a saúde. E foi um requerimento que os senhores também pediram para assinar junto, e foi anunciado um pouco tempo depois, né, no Instagram ali eu não lembro se foi da prefeitura ou da prefeita em si, que realmente a FESMAT foi cancelada. Então, quero agradecer aos senhores que assinaram junto esse requerimento também, e que a gente saiba que foi uma vitória aqui da Câmara de Vereadores também representando o povo. Não foi uma decisão única, foi uma sugestão que demos e que felizmente foi acatada. Então, eu espero que essa aqui também seja acatada para o bem da população. Continua em discussão? Senhora Presidente. Com a palavra. Contribuir um pouquinho com a discussão. As palavras da senhora são verdadeiras, foi realmente o que aconteceu. A senhora promoveu a discussão e teve o apoio, e assim a gestão lá embaixo decidiu por cancelar a FESMAT. Dessa forma aqui, ouvindo os senhores e disso falando, eu gostaria de ter algumas informações, se for possível, durante a discussão, a respeito do valor utilizado no ano passado, ainda na gestão, a contratação, acredito que foi feita pelo então prefeito William Godoy, a respeito do valor utilizado e se o material utilizado ele foi comprado para decoração, porque da forma como está sendo feito nesse ano aqui, o termo de referência, a justificativa e objetivo da contratação, ele reza o seguinte: o modelo de contratação de locação dos materiais de decoração se dá em razão do desgaste do material aplicado e da falta de local adequado para acondicionamento de materiais retirados, que resulta em um baixo índice de reaproveitamento.
A intenção da locação é buscar, assim, um menor custo de contratação, evitando o desperdício de materiais, conforme verificado pelo estudo técnico preliminar. Eu estou me agarrando apenas no termo de referência aqui, para nós termos um comparativo e colocarmos a massa cinzenta para trabalhar. Se realmente foi 200 mil, se eu não me engano, no ano passado, e foi comprado os materiais, da forma como está sendo feito, é uma locação de materiais, não é uma compra dos materiais. Então aí nós temos uma distância ainda maior. Mais caro ainda. E sendo que a justificativa se fala numa economia. Então, se o senhor puder promover essas explicações só para que realmente a gente possa pensar um pouco melhor, que o público possa pensar, que o munícipe possa pensar. Porque a preocupação de todos nesse momento é sim com a enchente, é com estradas, é com saúde, é em cima dos fatos vividos hoje. Essa discussão eu vejo que ela é muito pertinente no momento, que ainda está... É lógico que a gente gosta e quer festa, quer o Natal, ele promove uma união, promove a religião, promove a afetividade, mas que sejam feitos de uma forma bem coerente, né? E se o senhor puder explicar isso, eu acredito que pode nos sanar algumas dúvidas ou, pelo menos, melhorar a nossa reflexão. Senhor vereador, no ano passado, nós montamos uma comissão e essa comissão ela iniciou os trabalhos do Natal 6 meses antes. Quando nós estávamos chegando próximo ao Natal, nós já tínhamos a gestão, a eleição passada e a gestão atual iniciou me fugiu o nome agora, a transição de governo. E nessa transição de governo, eles deram tantas sugestões, no caso, tirando aquilo que a gente tinha trabalhado nos 4 meses antes, que a então comissão falou, não, se vocês querem mudar tanta coisa, então façam vocês. Foram escolhidos pelo povo, democraticamente, eleitos, e o corpo de pessoas que estavam trabalhando naquele período meio que deixou para a nova gestão dar sequência ao Natal e a programação foi praticamente toda alterada. Muita coisa foi alterada. Sim, foi adquirido os itens, né, como nos anos anteriores, que sempre era adquirido e posteriormente era retirado e guardado. Temos pouco local para guardar, mas sempre era encontrado espaços locais, respeitando o dinheiro público. Muitas das coisas realmente acabam se perdendo, principalmente porque, como fica no tempo, e algumas pessoas, infelizmente, têm uma mente muito pequena e vão lá e rasgam rede de luz, puxam fios que deixam de funcionar e, com isso, muito material é degradado. Porém, muito era aproveitado e era guardado lá no Parque de Exposições. E temos pouco espaço? Temos pouco espaço. Porém, temos, acima de tudo, responsabilidade e, dentro das nossas limitações, a gente trabalhava. E eu não estou falando do meu ano enquanto prefeito em exercício que eu estava, e sim enquanto assessor da juventude, que eu fui por 1 ano e 8 meses, que eu acompanhei 2 natais. Então, dessa maneira, se o executivo, como bem explanado pelo senhor e destacado, está agora por economia aumentando para 380 mil, é ainda mais inaceitável, porque não tem economia. Deveria ser menor ainda o valor, ainda mais que é um material alocado. O que eu vejo que seria muito arriscado para o locatário, porque tem muita degradação, e por isso, justamente por isso, era feito a aquisição para posterior utilização, cortando fios, utilizando aquilo que era possível dentro da engenharia e o que a engenharia permite. Seria isso. Senhora presidente, com a palavra. Se a senhora me permite, eu gostaria de parabenizar pela iniciativa, e não ficou muito claro para mim. Então, a licitação ocorreu antes, vereador William, do senhor ter deixado, então? Foi antes. Até porque o processo licitatório é muito moroso, então foi feito antes. Porém, como reforço, muitas coisas foram alteradas daquilo que a gente vinha organizando muito tempo antes. Mas a licitação foi antes, então? Sim, foi antes. Sim. E era locação ou era aquisição?
Aquisição. Isso não ficou claro. Aquisição. Aquisição. Sim. Era isso, senhora presidente. Então, a distância ainda é maior. Acho que a gente tem que ver esses fatos. Com a palavra, Senhora presidente, vereador Maurício. Agora, se eu puder concluir, então, Sim. com as informações do vereador William. A senhora, dentro da sua explanação, também já antecipou um pouco do requerimento 685, correto? Nós estamos discutindo outro, mas, na verdade, eles têm compatibilidade. Então, no meu modo de entender, se assim a senhora permitir, eu gostaria de acrescentar algumas perguntas nesse requerimento e assinar junto, até porque, em virtude das informações do vereador William, gostaria de saber onde estão esses materiais, por quanto... Vereador Maurício, essa pergunta já tem. Onde está a decoração do ano passado? Talvez colocado os outros anos também? Senhora presidente, até foi me passado aqui pelo ex-secretário de administração que parte do material foi sim alocado e parte foi reutilizado. Também foi passado aqui pelo pessoal da infraestrutura que fazia parte do governo ano passado. Então, vereador Maurício, talvez a gente trocar a frase onde está a decoração do ano passado por anos passados? Ou de repente, como sugestão, já, desculpe ter que ser dessa forma, ou um novo requerimento, então, um requerimento verbal, de autoria talvez minha, junto com a senhora, os seus demais assim entenderem, a possibilidade do Executivo montar uma comissão para avaliação do material existente para a decoração natalina do ano passado e de todos os outros anos. E, se possível, a reutilização, pelo menos de parte do material, promovendo, assim sim, a economicidade do dinheiro público. É assim, mais ou menos dessa forma. Se todos os vereadores concordarem, podemos fazer um requerimento a mais, então? Pode. Senhora presidente, o pessoal está munindo de informação. Também parte do material que era utilizado reciclado, né, que é mantido ainda no Parque de Exposições, e também algumas pinturas que foram realizadas, e me perdoem não me recordar, eu acho que os méritos têm que ser dados àqueles que merecem, mas não me recordo o nome da filha da professora Fátima Santos. Isabela, ela realizou um trabalho realmente incrível, fazendo pinturas natalinas em algumas placas e lindas, que também foram reutilizadas, e material que foi utilizado com pouquíssimo orçamento, porque ela doou toda a pintura juntamente com uma equipe que ela formou durante o ano. Então esse material também foi reutilizado de anos anteriores e poderia ser utilizado esse ano, gerando ainda mais economia. Continua em discussão. Senhora presidente, eu gostaria, se me permite, assinar junto os dois requerimentos, e se houver um terceiro requerimento também, por conta da importância do momento que a gente vive e da necessidade de realmente economizar. Todo mundo gosta do Natal, como foi bem colocado, mas solidariedade com o pessoal que tem suas estradas precisando de reparo, solidariedade com as pessoas que perderam muitas coisas na enchente. Então, não é o momento de a gente gastar um valor tão alto, sendo que pode ser feito via parceria, pode ser feito via outras alternativas. Então, me coloco à disposição para assinar os requerimentos que foram feitos nesse sentido. Era o que continha. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado, então, o requerimento 676 de 2023. Requerimento 677 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, solicitando que encaminhe todas as propostas que foram protocoladas pela Lei Paulo Gustavo e informar quais os critérios utilizados pelos membros da comissão de avaliação no quesito notável mérito cultural e também cópias das avaliações. Está em discussão. Senhores vereadores, acredito que os senhores já receberam num doc dos senhores, foi feita uma denúncia na ouvidoria aqui da Câmara para que a gente verifique, então, algumas situações referentes, né,
ao edital resultados desta lei Paulo Gustavo. Então, o objetivo desse requerimento, tá, é para que a gente tenha mais informações para poder aí sim, com essas informações, avaliar, né, essa situação. Então, esse é o objetivo do requerimento. Continua em discussão. Se a senhora me permite, eu gostaria de assinar junto. Com certeza, vereadora Zenilda. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 677 de 2023. Requerimento 678 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Ivan Gomes da Silva, coordenador da Defesa Civil de Canoinhas, solicitando que encaminhe a esta casa a lista de todos os pedidos de ajuda e atendimentos realizados em virtude das condições climáticas adversas, como fortes chuvas, ventos e granizos e enchente, contendo o número total de solicitações, dados de cada solicitação, de auxílio registrado detalhamento sobre as localidades afetadas e os respectivos dados e horários dos pedidos, informações sobre como foi agendado o atendimento de cada solicitação, dados, horários e descrição do atendimento prestado. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 678 de 2023. Requerimento 679 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e à senhora Rafaela Maier Zaniolo Seleme, secretária de Meio Ambiente, solicitando informar qual o motivo do caminhão da coleta seletiva não passar em alguns bairros nas últimas semanas. Moradores de alguns bairros, como Marcílio Dias, estão reclamando. Está em discussão. Senhora presidente, com a palavra. Se possível, incluir o Campo da Água Verde, que também foi cobrado em relação a isso. Com certeza, vereador William. Posso incluir? O vereador vai assinar junto também o requerimento? Eu acho que até para a gente completar a cidade, junto porque... incluir, já que fomos cobrados por esses distritos, mas incluindo todo o município, perguntando se está tendo algum impedimento, até por causa das chuvas, mas porque se está acontecendo nesses dois distritos, imagino que tem outras pessoas sofrendo com isso. Com certeza fica desde já autorizado. Já peço para que nossos funcionários alterem, então, e continuem em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 679 de 2023. Requerimento 680 de 2023, de autoria do Edil Roberto Totti e Vilmar Sudosca, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e à senhora Andriele Klutkowski, procuradora do município, solicitando que seja encaminhado judicialmente às empresas e os responsáveis técnicos pelo projeto de execução das obras de drenagem nas ruas Frederico Kohler, Alfredo Maier, Henrique Zugman e Alvino Voigt, pois com as chuvas ficou evidente que essas obras de drenagem foram subdimensionadas. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Senhora presidente, esse requerimento, o 680, na verdade foi solicitado pelo vereador André, então quero dar os créditos a ele pelo requerimento e também creio que a gente tem que buscar essa responsabilização no que for pertinente, né? no que possa ser apurado, porque realmente a drenagem não aconteceu do jeito que deveria acontecer. A gente teve um volume fora do comum de chuvas, mas tem que fazer uma avaliação se realmente o que foi contratado foi executado, e se não foi, tem que responsabilizar quem
não executou da maneira correta as obras. Então, seria isso, era o que continha. Basicamente, para a gente evitar novas situações, né, que a cada tempo de Aunim a gente vem a ter situações parecidas, né? Temos que começar a fazer os ajustes para não termos essa tristeza de tempos em tempos. Continue em discussão. Senhor presidente, com a palavra. Quero parabenizar o vereador André, o vereador Roberto, né, que foram os autores. Eu ia fazer esse requerimento no dia de amanhã, mas daí já pedi até para assinar junto e gostaria de incluir junto aí a Otávio Tabalipa. Pedir para que a nossa assessoria inclua junto a Otávio Tabalipa. E sempre é uma tal da economia, aquela economia boba, né? Aquela economia que não leva a lugar nenhum. Sabe-se que o campo da Água Verde, Zico, você que tanto já trabalhou naquelas ruas e sabe que por ser um bairro bastante plano, não adianta pôr tubo que não tenha no mínimo 60 centímetros de diâmetro. Mas esse é o mínimo. Qualquer volume um pouquinho maior tem que ser 80 metros. Porque o que ocorre com a drenagem do campo da Água Verde? Por ele ter puxar poucas águas, porque ele não tem caída, né, a parte não puxa, não tem a caída, a lei da gravidade não ajuda, né? Então acaba parando as águas, acaba acumulando terra, ou entulhos, ou qualquer outra coisa. A própria terra, ela vai indo, areia, terra, e vai ficando, né, Zico? Você deve ter visto isso tantas e tantas vezes, que o tubo está na metade de terra. Claro, pois não tem uma enxurrada que leve ele, que carrega aquela terra, que desça para frente para limpar o tubo. Ele fica parado ali. A chuva do dia a dia não são chuvas grandes, fortes, como nós tivemos agora nesses últimos dias, que foi assim, coisa anormal, né? E aquilo vai parando. Quando dá uma chuva forte, o tubo está quase que trancado, a tubulação trancada. Por quê? Porque quer se colocar de 40, quer se colocar tubo pequeno, quer economizar, essa tal da economia burra, né? Que não só vai incomodar lá na frente. Eu sempre falo outra coisa, as pessoas vão construir. Quando vai construir, não tem asfalto, não tem ainda, não foi feito lá a contribuição de melhoria. Faça a sua residência, pelo menos no quadro da residência, erga, põe meio metro mais alto, aterre. É um gastinho tão pequeno perante o incômodo que vai ter por resto da vida, né? Depois coloca baixinho, daqui a pouco a rua vai subindo aos pouquinhos e você está, né, na canhada, está no buraco. E daí a fossa, o sumidor não funciona, a água não escorre, a água da pia não vai para o lugar que precisava de ir, os filtros não funcionam e nada funciona, certo? Por quê? Porque, de repente, é na hora de construir. E aí eu culpo bastante, perdão aos engenheiros, mas cada engenheiro que assina uma planta tinha que chamar a atenção de quem está fazendo. Porque quem está fazendo uma casa, vereador Roberto, muitas vezes é a primeira casa da vida dele, ele não tem noção de que isso possa estar acontecendo, né? Agora, o engenheiro, ou os engenheiros, deveriam ser bastante claros nesse sentido. Desculpa os engenheiros, mas eu acho que isso é uma coisa que tem que ser orientado àquela pessoa que está construindo para fazer. E então, as construtoras, então, por favor, né? Que falta de respeito com o morador, com quem vai comprar aquele prédio, aquele imóvel que ele está produzindo. Pô, que aquilo não deixa enterrado no banhado, não deixa enterrado na parte baixa. Tem umas coisas que não dá para entender, né, Moacir? Concorda comigo? Você que é morador de tantos anos lá no Campo da Água Verde? Nós sabemos, aqui em Canoinhas, vamos falando de Canoinhas, o Alto das Palmeiras é alto, é cascalho. Nós aqui é baixo e flui água no Campo da Água Verde em qualquer lugar. Água Verde, Campo da Água Verde, por si baixo, né? Então são topografias totalmente diferentes, mas que os profissionais das suas respectivas áreas precisam entender disso, precisam saber disso. E os gestores municipais, muito mais, né, gente? Todos os que passaram e os que vão vir para frente, que, por favor, que se acorde, né? Porque aí sempre se diz que quem vai para uma majoritária, e a gente escutou muito aqui nessa casa, que é só fazer uma boa gestão, só saber o que fazer, né? Isso dos que passaram, que já foram prefeito, dos que estão atual hoje, né? E tomara que os que forem futuro saibam fazer essa avaliação. Segue o barco. Continua em discussão.
Senhora Presidente, eu queria agradecer a contribuição do vereador Vilmar, e realmente, falou tudo que tem que ser falado mesmo, responsabilidade, e essa questão dos engenheiros eu acho também, com todo respeito à classe, mas tem que ser analisado, né? Realmente quem vai construir a primeira casa, dificilmente tem noção de todas as regras, do que precisa. Então, é bom digamos, levar em consideração situações como essas. É o que continha. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 680 de 2023. O requerimento 681, de autoria do edil Roberto Totti, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, solicitando os órgãos competentes os dados de responsáveis e alvarás de todos os terrenos realizados em Canoinhas nos últimos 20 anos, tanto os legalizados quanto os ilegais, que foram denunciados, principalmente a responsabilidade técnica que comprove que o aterro não influenciou nas enxurradas e enchentes ocorridas no município. Está em discussão. Senhora Presidente, colegas vereadores, comunidade, é mais um requerimento que a gente faz em parceria com o vereador André, e buscando saber de que forma os aterros que foram realizados nesse período, né, comprometeram, né, ou fizeram com que a água que vem, né, quando a gente tem um volume de chuva e precipitação como a gente teve, não tenha para onde escoar, né? A gente sabe que a natureza é assim, quando a gente ocupa um espaço e determinado espaço, ele, no caso dos rios e das águas, eles são naturalmente destinados ali, até por gravidade. Quando a gente ocupa um espaço, essa água vai ter que ir para outro lugar. A natureza é assim. Então, a ideia é justamente verificar os aterros e de que forma esses aterros eventualmente contribuíram para que a gente tivesse um agravamento da situação de enchente aqui no município, né? Até conversando com algumas pessoas, é uma coisa que não me ocorreu, mas de repente poderia ser levantado num próximo requerimento a cargo dos senhores e dos demais vereadores, seria se a gente fez nesse momento de enchente um levantamento, de repente com drone, imagem aérea, de aonde a água chegou, né, para saber exatamente aonde a gente vai ter a discussão aí do plano diretor, aí está sendo discutido o plano diretor, e para saber exatamente até onde a água chegou nessa enchente, que foi uma das maiores, para saber aonde a gente tem áreas que são alagadiças e que tenha essa possibilidade em futuras enchentes vier a ser afetadas. E o detalhe é que quanto mais a gente mais fugiu a palavra, quanto mais aterros, fugiu a palavra, deu um branco. Mais aterros a gente tiver, mais situações de água entrando a gente vai ter. Então, de repente, o futuro requerimento seria isso, avaliar se realmente foi mapeado todas as áreas em que a água chegou nessa enchente, né? Era o momento, era o que continha. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Eu hoje vou me recorrer ao meu amigo Maurício, ao Gil Baiano, porque o que a gente viu com essas enchentes do Rio Canoinhas aí, o Água Verde, e devido à boa vontade do nosso governador do estado, Jorginho Mello, sobre um programa sério para desassorear o Rio Água Verde e o Rio Canoinhas. Eu acredito que se todos nós unirmos, porque a gente tem escutado isso, vereador Vilmar, nas entrevistas sobre essa questão, que é Santa Catarina inteira que está com esse problema, né, de enchentes,
de ter um programa, e ele vai montar esse programa, e que Canoinhas seja contemplado com esse programa. Eu sei que é difícil, e por isso falo em vocês, porque vocês são da bancada do PL, a gente tem bastante ligação também com os deputados do PL, mas vamos juntar todos nós e fazer que, se for feito esse planejamento anual, deve ser um planejamento a longo prazo para atender a todo o estado de Santa Catarina, que nesse planejamento Canoinhas seja contemplado, que vai em algumas cidades, vai ser feito sim. Então, fazer com que Canoinhas seja contemplado. Amanhã eu vou apresentar um requerimento, né, e gostaria que todos vocês participassem, e, aliás, até ajudassem a eu construir esse requerimento, no sentido de nós, com esse requerimento em mãos, irmos nos gabinetes dos nossos deputados em Florianópolis, volto a falar, a bancada do PL, mais efetivamente através dos secretários das áreas aí, e que a hora for feito esse programa, que Canoinhas seja contemplado. Seria isso. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 681 de 2023. Requerimento 682 de 2023, de autoria do edil William Godoy, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Adriel Furtado de Castilho, gerente da Casan de Canoinhas, solicitando informar quais os motivos da falta de água na localidade de Fartura por vários dias nas últimas semanas. Solicita-se estudo de melhoria nas redes que levam água para essa comunidade, para que os mesmos não fiquem sem abastecimento por longo período. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Só reforçar ali essa questão, né, que eu fui amplamente cobrado pela falta de água nas últimas semanas lá na Fartura, mas quero agradecer ao Adriel pela pronta resposta que ele sempre me deu, colocando ali algumas situações que eles tiveram em relação a alguns pontos, inclusive no Campo da Água Verde, Marcílio Dias, que acabaram acarretando na falta de água lá na Fartura. E ele me apresentou todo esse sistema que é bem complexo das divisões de águas no nosso município, e através do requerimento que eu espero para que a gente consiga, além de responder as pessoas de forma oficial, sugerir para que sejam feitas as melhorias necessárias, principalmente no que diz respeito ao trecho justamente que leva água na Fartura, porque ali é onde eles estão tendo mais dificuldades para achar o problema. Então, essa melhoria, ela realmente se faz necessário, e de antemão já agradeço ao Adriel aí por toda a colocação dele à disposição da comunidade para trabalhar, dar resposta, sempre dar um retorno rápido. Continua em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Se o vereador William aceitar assinar junto também esse pedido, que eu também tinha esse pedido sexta-feira, o pessoal lá me ligou pedindo para ver a situação aí, pedir para o Adriel. Mas já que o vereador fez esse requerimento, se ele puder assinar junto, agradeço. Seria isso, senhora presidente. Continua em discussão. Senhora presidente, se o vereador William me permitir, também gostaria de assinar junto o requerimento. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 682 de 2023. Requerimento 683 de 2023, de autoria do edil Vilmar Sudowski, requer que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciel, prefeito municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, tendo em vista as reclamações da população sobre a falta de medicamento nas farmácias da Policlínica e do Campo da Água Verde. Solicito informar qual a previsão para a aquisição desses medicamentos em falta. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Até mandar um abraço pro Toninho, que foi uma das pessoas que, lá do mutirão, Toninho Corrêa, que me falou sobre esse assunto, e casualmente mais duas pessoas me reclamaram meio logo em seguida. Então estou fazendo esse requerimento e pedindo essas informações, que as medicações que estão faltando, qual é a previsão de chegar, ou por que está faltando, e se essas medicações vão ser repostas na unidade de saúde, para quando? Quando que vai ocorrer a reposição dessa medicação faltante? São medicamentos bem importantes para pessoas que têm
usam continuamente essas medicações de uso contínuo, né? Então, alguns ainda conseguem adquirir indo na farmácia particular, mas alguns, às vezes, não têm essa condição. Então, o importante é que o município tenha a medicação, aquela que faz parte da lista do SUS. Obrigado, senhor. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 683 de 2023. Requerimento 684 de autoria da vereadora Zenilda Lemos, requer que seja encaminhado ofício à senhora Adirlene Andrade, engenheira responsável pelo DENIT Mafra, solicitando que seja realizada a limpeza e roçada dos trevos de acesso do município de Canoinhas. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 684 de 2023. Requerimento 685 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maceô, prefeito municipal, solicitando informar por que comprar novamente todas as decorações natalinas que já foram compradas no Natal do ano passado. Onde está a decoração do ano passado? Quem é o responsável pela guarda do material já utilizado? A empresa que colocou a decoração natalina no ano de 2022 não seria responsável pela retirada e passando à prefeitura para armazenar todo o material? Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. É o que continha. Está aprovado o requerimento 685 de 2023 e referente ao requerimento solicitado pelo vereador Maurício, requerimento verbal, né, vai levar o número então de 686 de 2023. Gostaria, vereador, de assinar junto também. Se o vereador puder repetir o requerimento, a gente já vê quais vereadores querem assinar junto também, para pedir para a Secretaria da Casa já fazer esse requerimento. O requerimento 686 seria, então, no intuito de que dirigido ele a prefeita municipal, Juliana Maceô, para que monte uma comissão de avaliação dos materiais utilizados no ano passado, bem como nos demais natais que se sucederam. A avaliação do material, esse material pode ser sim reutilizado em decoração de quaisquer espaços públicos, promovendo talvez a utilização em até mais áreas do que já o próprio edital promove, né? E que essa comissão consiga dar um parecer o quanto antes da real como estão realmente a qualidade desses materiais, inclusive com vídeos, fotos e uma relação real de tudo que existe para a época natalina. Então, seria como se fosse um histórico, não, mas o patrimônio natalino a qual o município dispõe. Seria um levantamento. Eu solicito que os vereadores que queiram assinar junto esse requerimento informem. Gostaria de assinar junto, presidente. Senhora presidente, eu gostaria de assinar junto também. Requerimento, então, de toda a edilidade. Sim. Então, já fica aprovado o requerimento 686 de 2023. Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não há vereador inscrito, senhora presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 7 de novembro, terça-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.